Boa tarde a todos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje de Direito do Trabalho para falar sobre a alteração do contrato individual de emprego. Quero avisar a todos que a aula está sendo gravada, será disponibilizada no meu canal do YouTube para que os demais alunos possam ter acesso à reprise da aula para fins de estudo, ok? Fins de revisão. A gente vai iniciar falando sobre as alterações no contrato de emprego. Veja que tem uma regra geral, mas a gente vai contar também com algumas exceções e a gente vai fazer uma abordagem bem ampla desse tema e das suas correlações com outros aspectos que a gente já estudou em sala de aula. A gente vai começar pela regra geral. E onde é que está prevista essa regra geral da alteração dos contratos? Afinal, a gente viu, quando estudou os princípios do direito do trabalho, a gente viu que vigora aqui o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Portanto, uma cláusula contratual ela não pode ser alterada unilateralmente por nenhuma das partes, certo? Salvo excepcional aí, possibilidade diante, por exemplo, de uma cláusula contratual, de uma alteração que seja, como é que eu posso dizer, ensejadora de uma vantagem para outra parte, vantagem essa isenta de contrapartida, aí seria uma dessas excepcionalidades, mas a regra geral é que, para que haja uma alteração no contrato de emprego, é preciso que haja mútuo consentimento, ou seja, empregado e empregador concordem com essa alteração, bem como é preciso que da alteração não se origine nenhuma, como é que eu posso dizer, não se origine nenhuma, nenhum prejuízo direto ou indireto ao empregado. E onde é que está isso? Está no artigo 468 da CLT. O artigo 468 vai nos dizer que nos contratos individuais de trabalho, sinônimo de contrato de emprego, para fins de CLT, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. O que isso quer dizer? Empregado e empregador vão ter que concordar, certo? Essa é a regra geral. Por mútuo consentimento e ainda assim, desde que dessa alteração não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado. Então, mesmo indiretamente, não pode haver prejuízo ao empregado em decorrência de uma alteração de uma cláusula contratual, sob pena de nulidade da cláusula que infringir essa garantia prevista no artigo 468 da CLT. Nos relembra acerca de uma súmula que vimos logo nas nossas primeiras aulas, que é a súmula 51 do TST. Essa súmula 51 nos fala sobre alteração de regulamento empresarial, consagrando, então, no âmbito da jurisprudência, a teoria do conglobamento, no seu inciso 1, ao dizer que as cláusulas regulamentares que revoguem, alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingem os trabalhadores admitidos após essa revogação ou alteração. Aí no inciso 1 a gente tem, então, o princípio da condição mais benéfica, e no inciso 2 a gente vai ter aquela disposição que fala que havendo dois ou mais regulamentos de empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Também, a princípio da condição mais benéfica, no entanto, consagrando aí sim a teoria do conglobamento, no que diz respeito à aplicabilidade de uma ou de outro regramento de maneira integral e não de parcela deles. Bem, o que é então alteração de um contrato de emprego? Veja que entende-se por alteração do contrato de emprego, segundo o Luciano Martinez, toda modificação, criação, transformação ou extinção que ocorra dentro desse contrato por conta de uma específica e bem delineada necessidade
de alterar, então, aquilo que foi previamente ajustado. Essa necessidade, bem delineada, ela tem o objetivo de adequar o contrato aos interesses do empregador ou do empregado diante de uma nova realidade. Ok? João Vitor chegou aí. Deixa só eu desligar o microfone. E, bem, então, prosseguindo, como eu disse para vocês, esse, então, é o nosso conceito de alteração do contrato de emprego, baseado aí na doutrina de Luciano Martinez. Então, é toda criação, modificação, extinção ou transformação, por conta de uma específica e bem delineada necessidade daquilo que previamente foi ajustado. Então, é criação, modificação, transformação, extinção daquilo que foi previamente ajustado. E essa modificação ocorre com o objetivo de adequar os interesses do empregador ou do empregado a uma nova realidade. Ok? Então, essa é a conceituação de alteração contratual, a partir de Luciano Martinez, e ele vai classificar essas alterações em alterações obrigatórias e voluntárias. Aí você diz, professor, mas a gente sabe que nem pode alterar sem o mútuo consentimento, em regra, né? E sem a ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Como é que tem uma obrigação de alterar o contrato? Se a cláusula geral, então, é de imutabilidade dessas cláusulas. Veja que, apesar dessa regra geral, a gente vai encontrar casos em que, obrigatoriamente, cláusulas desse contrato serão alteradas, seja por força de lei, é a primeira hipótese de alteração obrigatória, por força de lei. Segunda hipótese, por decisão judicial. E terceira hipótese, por norma coletiva. Ok? Primeira hipótese por lei, segunda por decisão judicial, terceira hipótese por norma coletiva. Já as alterações contratuais voluntárias, essas têm outras hipóteses, certo? Sendo que dessas hipóteses a gente pode também classificá-las em hipóteses bilaterais ou hipóteses unilaterais de alteração voluntária. Então, bilateral, quando há como um acordo, e unilateral, quando uma das partes, estiver, então, como é que eu posso dizer, apta uma das partes estiver apta a alterar unilateralmente esse contrato. E a gente vai ver quando é que isso ocorre, ok? Então, a gente vai ver algumas espécies de alteração contratual obrigatória. A primeira delas é aquela na qual... a primeira delas, a gente falou, é aquela que decorre de uma previsão legal. Mas a gente tem outros exemplos dessas alterações obrigatórias, que, como eu disse para vocês, são aquelas que não sofrem influência do concurso de vontade das partes, certo? Então, as partes da relação contratual não têm sua vontade como instrumento de origem dessas alterações contratuais. Exemplos são alterações de natureza jurídica de parcelas por força de disposição legal, força de disposições legais. Por exemplo, a gente teve aqui a alteração pela reforma trabalhista acerca da natureza jurídica dos prêmios, que não tem natureza salarial, ou das diárias para viagem que superem 50% do valor da remuneração do empregado. Antes, havia uma presunção que hoje não existe mais diária para viagem, hoje você já tem previsto em lei, então por força de lei, que não vai ter natureza salarial, e para aqueles que haviam sido contratados antes da reforma, há um entendimento aí bem forte na doutrina de que determinadas normas de ordem pública se fazem aplicáveis de imediato, embora haja aí uma certa divergência, a exemplo da corrente adotada por Luciano Martinez, que nos adverte acerca das normas jurídicas que aderem ao contrato de emprego e, portanto, somente as normas benfazejas
iriam alterar aquele contrato em razão do princípio da fonte jurídica mais favorável. Mas, fora as divergências doutrinárias, a gente pode falar sobre essa alteração da natureza jurídica de uma parcela a partir do exemplo da parcela do prêmio, que não tem natureza jurídica remuneratória. Também, quando uma decisão judicial declara nulidade de uma cláusula coletiva, de negociação coletiva, de acordo coletivo, que fixava um determinado horário, por esse horário ser inválido, então, ele foi, por ele ser ilícito, por a lei, ele violar uma norma cogente do âmbito do direito do trabalho, que seria de indisponibilidade absoluta. Diante disso, ao judiciário declarar inválido esse horário, o contrato que havia sido alterado com essa negociação coletiva passa a ser alterado de maneira obrigatória por força da decisão judicial. Por outro lado, as alterações voluntárias são aquelas que decorrem da vontade manifestada por uma ou por ambas as partes, e aí, consequentemente, elas vão ser unilaterais ou bilaterais. Ok? As alterações voluntárias bilaterais, elas ocorrem quando há o mútuo consentimento. Delas não pode decorrer prejuízo para o empregado, nem direto nem indireto. Ela pode ser neutra ou vantajosa para o empregado, nunca prejudicial, nem mesmo indiretamente, certo? Então, a gente está partindo aí da regra geral. A gente vai ver que existem algumas alterações contratuais que vão ser prejudiciais ao empregado, mas que vão ser toleradas pelo ordenamento jurídico, às vezes sob a alcunha de desconsideração desse tipo de alteração, dizer, então, que não se considera alteração unilateral determinado tipo de alteração, ok? Então, além disso, no âmbito da regra geral ainda, das alterações voluntárias bilaterais, a gente viu consentimento, mas podemos nos deparar com a ausência de consentimento por uma das partes. Diante dessa ausência de consentimento, é preciso aferir o motivo da negativa do consentimento, porque se esse motivo for arbitrário, entende Luciano Martinez que é possível que a outra parte ajuize uma ação para suprir o consentimento negado, e aí o judiciário aferindo a abusividade da negativa do consentimento, ele poderá, então, suprir esse consentimento, certo? Então, como eu disse, a regra geral é a exigência do consentimento mútuo e da ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Marielle também chegou aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha na nossa lista de presença. Antônio Birme, Marielle. O Vitor já está presente. Vou gravar aqui e a gente retorna a essa lista. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem essa regra geral de mútuo consentimento, certo? Por outro lado, a gente tem alterações voluntárias no contrato de trabalho que vão ser unilaterais. E essas vão se dividir em vantagens isentas de contrapartida, que a gente falou, fez alusão a ela rapidamente há alguns minutos atrás. As alterações com anuência presumida são outras hipóteses de alterações voluntárias unilaterais do contrato. E ainda outra hipótese é a alteração baseada no direito patronal diretivo, poder diretivo do empregador, que a gente estudou na aula passada. Fora desses casos, serão nulas de pleno direito as alterações contratuais. Ora, o que são, então, as vantagens isentas de contrapartida? São quando elas ocorrem quando um dos contratantes se propõe a alterar as suas prestações de maneira mais vantajosa para a outra parte. Há exemplos de quando um empregador oferece vantagens ou melhorias contratuais espontaneamente ao empregado, sem qualquer contrapartida, afinal o nome já diz, são vantagens isentas de contrapartida, ou quando o empregado
imprime um método de trabalho ou uma intensidade de trabalho que melhora a qualidade, a rapidez ou a eficiência do serviço prestado. Diante dessas hipóteses, a gente tem vantagens isentas de contrapartida, que, portanto, são alterações do contrato de emprego que vão ser recepcionadas por esse contrato sem que haja nenhuma vedação legal a esse tipo de alteração unilateral. Temos também as alterações com anuência presumida, e aí há uma presunção absoluta, que a gente já sabe o que é aquela que não admite prova em contrário, então não me importa se há uma prova em contrário ou não, mas aqui é preciso a gente ficar atento para, como é que eu posso dizer, a hipótese de vício do consentimento. Ok? Nesse caso, então, a anuência do empregado é presumida de modo absoluto, e a gente pode trazer como exemplo aquelas hipóteses em que os empregados que ocupam cargo de confiança são contratados para realizar atividades que, por sua natureza, permitam a alteração do local de trabalho com mudança do domicílio, que é a chamada transferência. Nesses casos, um empregado que ocupa um cargo em confiança ou que foi contratado com a cláusula implícita ou explícita de possibilidade de transferência, pela própria natureza do contrato, essas hipóteses têm uma presunção, então, absoluta de possibilidade da alteração unilateral nesse quesito, no que diz respeito à alteração do local de prestação de serviço com mudança de domicílio. Outra hipótese, como eu falei, é aquela baseada no poder diretivo patronal, que a gente já estudou na aula passada, quando a gente falou de empregador, certo? Essa hipótese, ela se circunscreve àquilo que a lei permite ao empregador, certo? Deixa só eu fazer uma alteraçãozinha aqui. Maria Luísa que chegou. Bem, então, é uma faculdade do empregador usar o seu poder diretivo, usar esse jus variante, modulando os espaços vazios deixados pela lei, porque a lei deixa algumas brechas para que o empregador organize sua atividade empresarial e permitindo, então, modificar, por exemplo, a estrutura do empreendimento. Se o empregador faz essas modificações, essas opções, ele está agindo dentro do seu poder diretivo, dentro do jus variante do seu direito de variar, e aí ele vai poder alterar unilateralmente o contrato nesses pequenos espaços que a lei lhe permite, como mudar o local da prestação do serviço sem mudar o domicílio do empregado, certo? Isso é uma possibilidade. Ainda, ele poderá, como é que eu posso dizer, escolher o período de fruição das férias. A gente vai ver isso quando for estudar férias, que as férias são concedidas no período que melhor aprover ao empregador, melhor consultar os interesses do empregador. Então, isso é uma possibilidade. Outra hipótese de modificação contratual no âmbito do jus variante é aquela que permite aos empregadores mudar o empregado que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento para o turno fixo, ok? Então, essa é uma previsão legal contida na Lei dos Petroleiros, a Lei 5.811 de 72, e que prevê, então, essa possibilidade. Essa lei é utilizada algumas vezes de maneira analógica para permitir essa alteração contratual. Isso está consagrado também na súmula 391, que no inciso 1 vai dizer que esse artigo 10 da Lei 5811 foi recepcionado pela Constituição Federal, certo? A lei toda em si foi recepcionada pela Constituição de 88, especialmente no que se refere à duração da jornada de trabalho em regime de revezamento desses petroleiros, e a previsão contida no artigo 10º possibilita essa mudança de regime de revezamento para o horário fixo, constituindo, então, uma alteração lícita no contrato de emprego, não violando o 468 que a gente tem estudado aqui. Outra possibilidade é a alteração do local de prestação de serviço, como eu falei, sem mudança do domicílio. Isso está consagrado na súmula 29, que vai dizer que o empregado transferido, não é bem uma transferência, porque não mudou o domicílio, mas diz a súmula, empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência, tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo de despesa de transporte.
Ou seja, o que é que essa súmula está dizendo? O empregador pode transferir unilateralmente? Pode. Desde que não haja mudança do domicílio. Propriamente, isso não é uma transferência, a gente vai ver daqui a pouco. Mas se ele faz essa mudança do local de prestação de serviço sem alterar o domicílio, ele está agindo dentro do jus variandi, ele pode fazer essa alteração, mas ele precisa alterar com o acréscimo de despesa no transporte. Ok? Mas, e quando é que ele não vai poder fazer essas alterações no âmbito do jus variandi? Ele não vai poder fazer isso apenas quando a sua conduta exceder os limites do chamado jus variandi. Por quê? Aí a gente vai estar diante de um excesso patronal. E os excessos patronais, eles muitas vezes vão violar bens jurídicos mais elevados, como a integridade física do empregado, a imagem do empregado, a honra do empregado, a integridade física, eu já falei, mas a vida, direitos da personalidade, intimidade, etc. Ok? Esse direito de variar do empregador encontra limites, então, nos direitos fundamentais, direitos da personalidade do empregado, e quando afetados esses direitos do empregado, o empregado vai ter o chamado direito de resistência, o ius resistentiae. E, ao ter o direito de resistência, o empregado, então, poderá resistir licitamente a uma tentativa de alteração abusiva levada a efeito pelo empregador, certo? Então, isso ocorre, por exemplo, quando o empregador determina que o empregado pratique qualquer conduta que ofereça risco considerável de algum mal ao próprio empregado ou a terceiros, ou uma conduta tipificada em lei como crime, também vai ser vedada, permitindo aí o direito de resistência do empregado. O empregado vai, portanto, poder exercer o seu direito de resistência. Se é um direito, obviamente, ele não vai sofrer nenhum prejuízo por exercer. A partir daí, a gente vai falar das alterações contratuais em espécie. Antes da gente fazer essa modificação, eu vou pedir apenas um minutinho para vocês, que eu vou desativar a câmera aqui, para consertar um negocinho aqui no meu computador, e em 30 segundos eu vou continuar com as alterações contratuais. Ok? Deixa eu ver quem chegou aqui. Gesidéria. Vamos lá, anotar aqui o nome dela. Colocar na lista. E em um minutinho, menos de um minuto, na verdade, eu vou continuar com as alterações contratuais em espécie. Só um segundinho aqui. Pessoal, já retornei. Vamos, então, dar continuidade com as alterações contratuais em espécie. Que vão iniciar abordando as alterações no âmbito das funções do empregado, certo? Falando, então, sobre a possibilidade de acúmulo funcional, uma modificação contratual que vai gerar um acúmulo funcional. Mas, para isso, a gente precisa saber o que é cargo, função e tarefa, ok? O que é cargo, então? O cargo, ele é uma espécie de rótulo que dá nome, dá um título, certo? Uma relação entre o título e o nome e a competência que lhe é inerente. Ele decorre, ele tem origem no direito administrativo, mas aqui ele não tem a mesma conceituação de lá no direito administrativo, certo? Lá a gente fala em cargo público efetivo, aqui não. Aqui a gente está falando no cargo como um significado mais simples, uma mera relação entre o título que dá nome a esse cargo e a competência que lhe é inerente, é uma espécie de rótulo.
Então, é uma unidade de competência identificada por um rótulo, certo? Isso é o cargo. Unidade de competência identificada por um rótulo é utilizado para indicar o rótulo que se dá a uma determinada ocupação. É diferente, portanto, de função e tarefa. Enquanto o cargo é o rótulo, a função é um conjunto de tarefas que nos permite identificar o cargo, certo? Um conjunto de tarefas que nos permite identificar os cargos, e a tarefa é uma atribuição que vai qualificar o cargo. Então, a gente sabe que existem diversas funções no âmbito de um cargo, como ficou claro, e essas funções podem ser inerentes ao cargo ou podem ser funções adicionais. Quando é que ela é inerente ao cargo? Uma função ela é inerente ao cargo quando ela é indissociável desse cargo. O cargo só é o cargo em si quando ele faz aquela atividade, quando ele realiza aquela tarefa. Digamos que o vendedor, ele, para ser vendedor, para ocupar esse cargo, ele precisa vender. Ele precisa realizar contratos de compra e venda. Se ele faz outras atividades que não é a venda, ele não é um vendedor, certo? Então, o cargo pode ter funções que são inerentes ao cargo ou funções que são adicionais. As inerentes ao cargo são próprias dele e não se desvinculam dele. As adicionais não necessariamente estarão presentes, pelo simples fato da pessoa ocupar aquele cargo, certo? E elas costumam ser, essas funções adicionais, costumam ser atribuídas no momento posterior àquele em que há a pactuação do contrato de emprego, certo? Então, é diante dessas funções adicionais que a gente acaba vislumbrando o fenômeno do acúmulo funcional. O acúmulo funcional ocorre, então, quando há uma atribuição de um conjunto de tarefas adicionais. Adicionais ao quê? Aquelas que foram originariamente contratadas. E isso, como a gente pode perceber, é uma alteração contratual, então não foge àquilo que a gente está estudando. Se você foi contratado para determinadas funções e agora há um acréscimo nessas funções, há uma alteração contratual. E essa alteração contratual observa a regra geral. Qual é? Necessidade de mútuo consentimento, é o primeiro passo. E o segundo passo é a ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Se não houver esses passos, se não estivermos diante do preenchimento desses requisitos, o que acontece é a nulidade dessa cláusula que altera o contrato. Então, o acréscimo de funções ele é possível, mas ele vai precisar de mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai acrescentar uma função adicional para gerar prejuízo direto ou indireto ao empregado? Veja, é porque isso vai gerar uma repercussão financeira para o empregado, ok? Então, o acúmulo funcional precisa gerar uma repercussão financeira positiva para o empregado, para que ele não seja direto ou indiretamente prejudicial. Essa repercussão financeira, ela vai poder ser definitiva ou temporária, a depender se o acréscimo de funções é definitivo ou se o acréscimo de funções é temporário. Quando o acréscimo de função é definitivo, ele necessariamente vai estar acompanhado de um incremento, de um aumento do salário base, principal parcela paga pelo empregador ou empregado. Já quando o acréscimo for temporário, não há necessidade de redefinir o salário base, mas deve ser atribuído a título precário, leia-se aí temporário, uma complementação chamada de gratificação de função. A gente vai ver suplementos e complementos salariais quando for estudar remuneração, e aí a gente vai entender, por exemplo, que existe um complemento chamado gratificação de função, que é pago para quem ocupa, por exemplo, uma função de confiança. E aí, quando a pessoa ocupa uma função de confiança, após a reforma trabalhista, ela pode ser, então, revertida para o cargo anteriormente ocupado, de maneira unilateral, sem que haja justo motivo para que se faça essa alteração, e ela não vai ter direito nem à manutenção do cargo, obviamente, nem à manutenção da sua repercussão salarial, que é a gratificação de função, certo?
não importa o tempo pelo qual ela tem exercido essa função de confiança. Então, a gente lida com três figuras, quando a gente fala em reversão, que são correlatas, que são a reversão, o rebaixamento e a promoção. Elas não se confundem. Vamos falar, então, delas na ordem inversa da que eu citei para vocês. Vamos começar pela promoção, ok? Todo mundo sabe o que é alguém ser promovido, vamos dizer assim, numa acepção mais geral. Mas, tecnicamente, o que é uma promoção para o direito do trabalho? É uma alteração funcional que representa uma evolução no contrato de emprego, evolução para o empregado. E isso vai acarretar um aumento expressivo de tarefas ou de responsabilidade por parte do empregado. Ele progride na carreira, o contrato dele evolui, certo? E acarreta mais tarefas ou mais responsabilidades, ou ambos. Só que essas promoções, justamente por acarretarem essa tarefa adicional, ou ainda por acarretar maior responsabilidade, precisa da concordância do empregado. Professor, mas então, se o empregador quiser promover o empregado com acréscimo salarial, o empregado precisa concordar? Precisa. Precisa, salvo se for aquelas hipóteses de promoção com meros efeitos financeiros, certo? Se for aumentar o salário sem aumentar a função, aí é possível ou seja, se não há aumento da responsabilidade, nem acréscimo de função, mas apenas aumento de salário, é possível o empregador fazer unilateralmente, porque se encaixaria naquelas vantagens isentas de contrapartida, ok? E, diferente da promoção, temos o rebaixamento. O que é o rebaixamento? É o aviltamento funcional do empregado. É uma conduta ilícita, um comportamento injusto, ilegal, que ridiculariza o empregado perante seus colegas. Ela não pode ser praticada no âmbito trabalhista. Rebaixamento não é possível no âmbito trabalhista. Por exemplo, contratei uma pessoa para ser mestre de obras. Não posso rebaixá-lo para auxiliar de mestre de obras, certo? Por quê? Porque isso é um aviltamento funcional do empregado, isso o ridiculariza, e isso não é um dos instrumentos de punição do empregado, que a gente já viu que a CLT prevê, hipóteses de aplicações de punição para o empregado, no âmbito do poder disciplinar do empregador, mas essa não é uma delas. O rebaixamento ilícito trabalhista, certo? O rebaixamento, ele é um ilícito trabalhista. Professor, mas a pessoa cometeu uma falta grave. Mesmo assim, não pode rebaixar, ok? Mesmo diante de uma falta grave, gravíssima, não pode rebaixar o empregado. Existem penalidades que podem ser aplicadas de acordo com a legislação trabalhista. Dentre elas, não está incluído o rebaixamento. Professor, mas você falou agora há pouco que o cara ocupava uma função de confiança, ele recebia uma gratificação de função, e ele agora pôde ser revertido para o cargo anteriormente ocupado. Mas você mesmo está falando, ele está sendo revertido para o cargo anteriormente ocupado, aquele para o qual ele foi contratado, certo? Isso é uma reversão, não é um rebaixamento. A reversão ela não se confunde com o rebaixamento, ela é o retorno do empregado ao cargo efetivo que ele anteriormente ocupava, porque ele se desvincula de uma função de confiança em razão de uma perda de confiança do empregador com relação ao empregado. Então, isso vai retirar dele o cargo de confiança e a correspondente gratificação de função poderá ser suprimida porque ela não adere ao contrato de emprego, é o que diz o artigo 468, seus parágrafos, após a reforma trabalhista de 2017. Antes havia de que depois de 10 anos essa gratificação de função se incorporava à remuneração do empregado.
Isso hoje é contra a legem, certo? É contrário à dicção expressa da legislação e prevalece, então, o entendimento, ou a norma fixada pela CLT, na reforma trabalhista, prevendo, então, essa possibilidade de reversão com a repercussão financeira aí. Como é que eu posso dizer? Com a repercussão financeira de retirar a gratificação de função sem que ela tenha se incorporado, sem que ela venha a se incorporar ao contrato de maneira nenhuma. A gente já leu o capítulo 468 e isso está no parágrafo 1º. Isso que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo contrato, para que o respectivo empregado, desculpe, reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. E o parágrafo 2º vai dizer que a alteração de que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não precisa de justo motivo, ela não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente. Essa gratificação de função, então, não será incorporada ao contrato dele, independentemente do tempo de exercício da respectiva função, ok? Mas ele ficou 20 anos com função gratificada. Não importa. Se ele foi revertido, ele perde a gratificação de função. Outra figura correlata a essas três é a readaptação. A gente já falou isso aqui em passagens anteriores. A readaptação é a colocação do empregado numa nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo INSS. Ele teve uma perda na capacidade laborativa e, por isso, vai exercer um trabalho mais simples, exercer atividades mais simples dentro da empresa, trazendo, então, o trabalhador para a vida ativa dentro da empresa e possibilitando ter, então, uma vida trabalhista mais dinâmica e inserindo no mundo do trabalho e considerando aí as repercussões sociais que isso tem na vida do trabalhador como um todo, ok? Dentre as alterações específicas, a gente pode encontrar também a alteração da carga horária do empregado. Essa alteração da carga horária, ela é possível, certo? Para, como é que eu posso dizer, aumentar a carga horária quando há mútuo consentimento e acréscimo salarial proporcional ao aumento dessa duração, certo? Então, você vê que, diante desse caso, a gente tem o mútuo consentimento e a ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Então, tem o mútuo consentimento, pode alterar a duração do trabalho, né, de 6 para 8 horas? Pode, se o empregado concordar e se houver um acréscimo salarial correspondente. Já a redução, ela, de maneira individual, né, empregado, empregador, a redução da duração do trabalho, ela pode ser feita, ela é possível quando não houver uma redução do salário, certo? E aí vai ser necessário também um mútuo consentimento para que não se acabe fazendo aquilo que se chama de colocar o empregado aí na geladeira, retirá-lo das suas funções como modo de desestímulo ao, como é que eu posso dizer, desestímulo à continuidade daquele contrato de emprego, à prestação do serviço pelo empregado. Isso não é lícito, mas a redução do trabalho sem redução do salário com mútuo consentimento, essa sim é lícita. E uma vez reduzida essa duração da jornada, certo? Reduzida a duração, a carga horária de trabalho, o empregador não pode aumentá-la novamente sem conceder um acréscimo salarial proporcional, certo? Porque aí a gente vai ter um novo parâmetro de duração semanal do trabalho e esse parâmetro só vai poder ser alterado para pior. Se houver, para pior não, né? Só vai poder ser estendido se houver mútuo consentimento e não houver prejuízo direto ou indireto ao empregado, considerando esse novo patamar ao qual ele foi alçado. Então, é preciso que haja um acréscimo salarial proporcional, ok? Professor, mas eu tenho um amigo que ele é servidor público e ele trabalhava 6 horas e mudou para 8 horas e continuou com o mesmo provento.
é diferente. O servidor público ele tem seu contrato definido em lei. Então, se ele estava descumprindo aquela duração semanal, não houve alteração no contrato dele. O contrato dele só pode ser alterado por lei. O que houve foi o descumprimento de uma cláusula contratual, que passa então a ser cumprida e não há nenhum impedimento para o cumprimento do que está no contrato e foi determinado por lei, certo? Então, esse raciocínio que a gente falou não se aplica ao servidor público. Ele pode retornar à jornada anteriormente contratada, ainda que ela seja maior. Ok? No âmbito dessa alteração da carga horária, se a gente for falar em redução da carga horária semanal com redução de só é possível, em regra, né? A gente tem hoje uma medida provisória aí que está sendo muito discutida, 936, que fala dessa possibilidade por acordo individual, aí já houve decisão da STF prevendo a necessidade de acordo coletivo, conta de acordo ou convenção coletiva, ou submissão em um prazo a essa verificação no âmbito das relações jurídicas do âmbito do direito coletivo do trabalho, como condição para a validade posterior dessas cláusulas, apesar dessa regulamentação excepcional de crise, né, a nossa Constituição deixa claro que para reduzir a jornada com redução proporcional do salário é necessária a negociação coletiva, certo? E aí, havendo a negociação coletiva, fica afastada a necessidade de consentimento do empregado, ok? O 58A, parágrafo 2º, vai ser bem claro com relação a isso. No entanto, ele ali, ao trazer uma mudança mais abrupta, certo? Uma alteração mais robusta, porque com pretensão de definitividade, que é a adoção de um contrato em regime de tempo parcial no lugar do contrato em regime de tempo integral, que é o 58A, parágrafo 2º da CLT, que vai nos trazer essa hipótese, ele vai condicionar a uma opção do empregado manifestada perante a empresa na forma prevista na negociação coletiva. É o que vai dizer o parágrafo 2º, 58A. Ele vai dizer o seguinte: para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita, mediante a opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva, 58A, parágrafo 2º. Na linha do que a gente já falou aqui, a gente tem a OJ 308, da SDI 1 do TST, vai nos falar do servidor público, que eu já falei para vocês, vai dizer o retorno do servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, a jornada anteriormente contratada, não se insere nas vedações do 468. Por quê? Porque não precisa de mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. A gente viu que o contrato dele decorre da lei. Por que não se insere nas vedações do 468 da CLT, diz a OJ 308? Sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Então, ele pode sim retornar à duração do trabalho anteriormente contratada. Quanto ao professor, vale a pena a observação de que ele é horista, certo? E que a redução da carga horária do professor em virtude da diminuição do número de horas, do número de alunos, não é uma alteração contratual nos termos da jurisprudência do TST, OJ 244 da SDI 1, eu disse 244 da SDI 1, certo? Essa redução não se considera alteração contratual porque não implica redução do valor da hora-aula do professor, certo? Diferente da alteração da duração do trabalho, seja a duração diária ou semanal, é a alteração do horário de trabalho, ou seja, mantém a mesma duração, só muda o horário de entrada e de saída. A alteração do horário é possível desde que haja mútuo consentimento, certo? Nem empregado, nem empregador podem alterar unilateralmente o horário de trabalho, o horário da prestação do serviço, mesmo que mantida a duração total dessa prestação. E para fixar uma compensação de jornada, isso é uma alteração contratual? Veja que a reforma trabalhista tocou exatamente nesse ponto, falando sobre essa alteração que fixa uma possibilidade de compensação de jornada. Essa alteração ela ocorre quando a gente tem um excesso de horas prestadas num dia, trabalho em sobre a jornada,
que pode ser compensado pela correspondente diminuição de horas em outro dia. Ou seja, trabalhou a mais num dia, vai folgar no outro. Ora, qual é o limite para conceder essa folga ou para cobrar essa hora a mais que foi objeto de folga? E como fazer isso? Certo? É o que vai nos dizer o artigo 59, parágrafo 6º da CLT. Ele vai dizer que é lícito o regime de compensação de jornada. A gente tem diversos regimes de compensação de jornada. A gente tem semana inglesa, semana espanhola, etc. Ok? Então, a gente tem essas possibilidades que vão ser lícitas, essas compensações de jornada, desde que firmadas mediante acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, a limitação que é mais significativa é ter que compensar no mesmo mês. Por quê? Porque o acordo de compensação de jornada pode ser, inclusive, individual, tácito. Tácito é aquele que não é nem verbal, é aquele que se presume do comportamento das partes. Então, algo que é verbal, ele é expresso. Algo que é escrito também é expresso. O tácito é aquele que se presume da vontade das partes. Então, houve realmente um recuo muito forte das limitações aos acordos de compensação de jornada pela reforma trabalhista, né? Esse recuo foi levado a efeito pela reforma trabalhista de 2017, ok? E para alterar o turno de trabalho, também é uma alteração em espécie, uma alteração específica do contrato de emprego. Luciano Martinez vai dizer que para alterar do turno diurno para o noturno, são necessários 3 requisitos. O primeiro requisito é a anuência do empregado, então, mútuo consentimento. Segundo requisito é a ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado, o que vai ocorrer mediante a concessão ou pagamento de um adicional noturno, certo? Adicional de trabalho noturno neutraliza, entende a doutrina majoritária, neutraliza os prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. E ainda Luciano Martinez vai dizer que o terceiro requisito é que a alteração seja necessária, ou seja, realmente haja necessidade de mudar esse trabalhador para o turno noturno e que não seja objeto, então, de um ato abusivo do empregador, algum tipo de perseguição contra aquele empregado ou coisa parecida. Essa abusividade vai levar de ilicitude, de vício, né, essa cláusula, essa alteração contratual, certo? A mudança, então, do diurno para o noturno precisa ser necessária, precisa da anuência do empregado e precisa do pagamento do adicional noturno para que não haja prejuízo direto ou indireto ao empregado. Já do turno noturno para o diurno, entende o TST que essa é uma mudança positiva, que isso é bom para o empregado, porque vai fazer bem para a própria fisiologia do empregado, que precisa dormir durante a noite e trabalhar durante o dia, isso é bom para a saúde dele, ainda que retirado o adicional, então, noturno, entende-se que é uma cláusula favorável ao empregado, e o TST tem admitido a alteração unilateral por parte do empregador, que modifica esse contrato no sentido de determinar a prestação de serviço noturno diurno para quem prestava o serviço noturno, no período noturno. Luciano Martinez, ele sugere a necessidade de mútuo consentimento para que ocorra essa alteração. E ele o faz relatando que, excepcionalmente, ou seja, em alguns casos, o empregado já está adaptado ao turno noturno e ele trabalha naquele turno há um tempo razoável e que seria prejudicial para ele retorná-lo ao turno, ao período diurno, e que seria imprescindível, portanto, diante disso, o mútuo consentimento. Mas esse entendimento é minoritário, o TST tem aceitado como uma alteração contratual benéfica, certo? É a súmula 265 do TST. Ela vai dizer: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito adicional noturno, ok? Então, você vê que ela trata isso em termos imperativos, ela deixa claro que é uma alteração contratual possível, tanto que no próprio título, na própria ementa desse enunciado de súmula, essa ementa diz adicional noturno
alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. É possível alterar e é possível também suprimir o adicional noturno diante dessa alteração. Mas tem alterações que são de turno, e não necessariamente do diurno para o noturno, do noturno para o diurno, mas do turno fixo para o turno ininterrupto de revezamento. Essa alteração é possível? Entende-se que sim, que há necessidade do mútuo consentimento, de acordo com a doutrina. Já se a mudança for do turno ininterrupto de revezamento para o turno fixo, certo? Então, a gente viu aqui do turno fixo para o turno ininterrupto de revezamento, há necessidade do mútuo consentimento. Mas do turno ininterrupto de revezamento para o fixo, o empregador pode determinar de maneira unilateral, porque aqui, como eu falei para vocês, a gente faz uma aplicação analógica daquele artigo 10 da Lei 5811 de 72, que é a Lei dos Petroleiros, que atrai, então, essa possibilidade de alteração unilateral do contrato por parte do empregador para determinar a mudança da prestação do serviço em turnos ininterruptos de revezamento para o turno fixo, ok? E para alterar a dimensão salarial, como é que isso é feito no âmbito trabalhista? Todo mundo já percebeu, né, pela nossa linha de abordagem de hoje, que alterar o contrato, alterar o salário para mais, sem atribuir qualquer acréscimo de função, atribuição, responsabilidade, é uma vantagem isenta de contrapartida e por isso é possível. Já a diminuição salarial, ela somente é possível por negociação coletiva e ainda assim de maneira temporária e justificada. A gente sabe que estamos tendo de lidar com algumas medidas provisórias que estão tendo a função aí de regulamentar o trabalho em tempos de crise, na expectativa de diminuir as demissões, né? Mas a gente precisa ficar atento aos limites constitucionais que são estabelecidos ao tema, porque esses limites constitucionais, eles também se aplicam às medidas provisórias, elas não estão à margem da Constituição, elas não estão fora do âmbito de incidência das nossas normas constitucionais. É preciso ficar atento para ver até que ponto ou em que medida essas normas oriundas de medida provisória vão se aplicar aí para, vamos dizer assim, balancear esses riscos sociais de acordo com os valores de justiça e pacificação social que a nossa Constituição almeja, certo? Que a nossa Constituição fixa ou prevê. Então, como eu disse para vocês, diminuição salarial, em regra, ela precisa de negociação coletiva, precisa ser temporária e justificada, e respeitar o limite mínimo, que é o salário mínimo nacionalmente unificado nos termos do artigo 7º da Constituição. Veja que nem mesmo a diminuição por negociação coletiva pode violar o salário mínimo e nem mesmo a diminuição indireta pode ser feita. Ou seja, não se pode reduzir a praça de um vendedor viajante, pracista, por exemplo, nem o número de tarefas encomendadas ou demandadas do trabalhador empregado tarefeiro para reduzir substancialmente seus proventos. Essas reduções, esse segundo caso, por exemplo, pode ensejar uma rescisão indireta do contrato de emprego, uma falta grave do empregador. É preciso ter muita parcimônia nessas eventuais diminuições desses influxos que os riscos do empreendimento e da demanda podem gerar contrato de emprego, ok? É preciso ter muita cautela no repasse desses influxos. A gente tem aqui algumas hipóteses de limitação, dessa alteração indireta no montante salarial.
Um grande exemplo está na Lei 3.207 de 57, que é a Lei do Vendedor Viajante. Ela vai falar sobre o direito que o vendedor viajante tem sobre as comissões realizadas na zona que é da sua incumbência, mesmo que realizadas essas vendas diretamente pela empresa. É o artigo 2º que vai nos falar isso. Vai dizer: o empregado vendedor terá direito à comissão avançada sobre as vendas que realizar, no caso de lhe ter sido reservada expressamente com exclusividade uma zona de trabalho. Terá esse direito sobre as vendas ali realizadas diretamente pela empresa ou por um preposto desta. Então, ele tem direito sobre as comissões das vendas que ele realizou ali, na sua zona exclusiva, que a empresa realizou diretamente ou que outro preposto da empresa realizou, porque a zona é exclusiva dele. No entanto, podemos nos deparar com a necessidade ou o interesse da empresa de mudar o vendedor para uma zona que não lhe seja tão favorável, uma zona mais restrita, cuja média de vendas vai ser menor e a comissão vai também reduzir. Diante disso, teremos uma limitação prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo. Ele vai dizer que sempre que por conveniência a empresa empregadora tiver que transferir, ou por conveniência da empresa empregadora for transferido esse empregado viajante, transferido então da zona de trabalho em que ele atuava para uma nova zona, com redução das vantagens, ser-lhe assegurado como mínimo de remuneração o salário correspondente à média dos 12 últimos meses anteriores à transferência. Então, vai ver qual é a zona exclusiva em que ele estava, faz a média dos últimos 12 meses, e ao ser transferido para essa zona que não lhe é mais vantajosa, pelo contrário, suponhamos que similar ou até menos vantajosa, diante dessa transferência, ele vai ter assegurado a média desses últimos 12 meses que ele conseguiu na praça em que ele atuava. Okay? É possível também alterar a composição do salário de um empregado. Aí vale para os empregados em geral. Como é que é possível fazer essa alteração? Convertendo uma parte do salário em espécie, o salário em dinheiro, em salário in natura. Salário in natura é aquele pago com vantagens para o empregado, como, por exemplo, gêneros de natureza alimentícia, vestuários, higiene, mas essa conversão deve observar o valor real das prestações in natura. E esses valores vão ser computados no emprego. Se não houver uma diminuição desse salário em espécie, eles vão ser considerados um acréscimo salarial e vão gerar reflexos. Mas a gente está falando aqui de uma alteração da composição salarial e não do valor salarial. Então, presume-se que estamos falando da hipótese em que uma parte do salário em espécie foi convertido em salário in natura. E, diante disso, essa conversão ela deve observar o valor real dessas prestações in natura. Esses valores devem ser justos e razoáveis e vão ocasionar, então, uma espécie de desconto no salário, né, já que ele está recebendo o salário in natura no lugar do salário em espécie. Então, vai haver uma diminuição do salário em espécie. Essa diminuição ou desconto não pode ultrapassar o valor de 70% desse total de verba paga em espécie, certo? Então, ele tem que receber, no mínimo, 30% em espécie, certo? E também não pode ultrapassar os limites percentuais para cada um desses gêneros, que vão ser diferentes no âmbito urbano ou no âmbito rural. No âmbito urbano, vai ser de 25% para moradia e de 20% para alimentação, e no âmbito rural vai ser o inverso. Rural vai ser 25% alimentação e 20% para moradia, ok? Os limites máximos. E quanto à alteração da periodicidade salarial, a gente também vai ter essa possibilidade de alteração da periodicidade salarial, mas restrita ao que a lei prevê, ou seja, ao 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, e restrita a pagamento do salário base no módulo máximo mensal, ok? Então, a alteração da periodicidade salarial, ela se refere especificamente a de quanto em quanto tempo se paga o salário, de mês em mês, de quinzena em quinzena, de semana em semana, por dia.
tanto faz qualquer uma dessas possibilidades, desde que ele respeite o módulo máximo de 1 mês, certo? Isso é alterar a periodicidade salarial. É possível modificar a periodicidade desde que seja inferior a 1 mês e haja necessidade dessa modificação, haja mútuo consentimento e não gere prejuízo direto ou indireto ao empregado, ok? Esse é o posicionamento de Luciano Martinez: mútuo consentimento, necessidade e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Diante desses 3 requisitos, poderemos sim ter essa alteração da periodicidade salarial. Com relação ao limite máximo de 1 mês para o pagamento do salário, estão excluídas desse limite máximo as comissões, as percentagens e as gratificações. Elas estão excluídas desse limite máximo. Elas podem ser pagas com periodicidade superior a 1 mês. Quem? As comissões, percentagens e gratificações. Diferente da alteração da periodicidade do pagamento, que seria mensal, semanal, quinzenal, é a alteração da data. E a alteração da data, eu falei para vocês que comporta o limite do 5º dia útil subsequente ao mês vencido. O salário é pós-retributivo, ele é pago depois do período de labor prestado para o empregado. Então, o empregado trabalha 1 mês e vai receber até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, se ele é mensalista, ok? Então, é possível a alteração da data de pagamento em regra. Regra geral, ela é possível. Se não há uma norma contratual ou uma negociação coletiva que prevê uma data específica para o pagamento, é possível essa alteração da data dentro dos 5 dias úteis subsequentes ao término do mês vencido, certo? É possível, então, a alteração desde que haja necessidade, mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. O TST, ele não exige esses requisitos, certo? De necessidade, mútuo consentimento e ausência de prejuízo, porque para ele o pagamento dentro de qualquer dos 5 dias úteis posteriores ao mês vencido está dentro do jus variandi do empregador, e ele precisa apenas respeitar esse limite de 5 dias, é o que a gente compreende da súmula, da OJ 159 da SDI 1. Ela vai dizer que, diante da inexistência de uma previsão expressa no contrato ou no instrumento normativo, seja um acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o 468, certo? Desde que observado o parágrafo único do 459, ambos da CLT. O que é que diz esse parágrafo único? Que o empregador tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Ok? Então, esse é o regramento aplicável à tentativa ou à alteração da data de pagamento. O TST entende que é possível dentro dos 5 dias úteis, sem qualquer requisito, desde que respeitados os 5 dias úteis do mês subsequente ao vencido. A doutrina exige necessidade, mútuo consentimento e ausência de prejuízo ao empregado. Ok? E as partes podem alterar a natureza jurídica da parcela. Veja que isso é uma previsão dotada de interesse público, certo? Isso não está suscetível à autonomia privada dos contratantes no âmbito do contrato de emprego. Quem vai dizer se a natureza jurídica da parcela é remuneratória ou não remuneratória é a própria lei, certo? No sentido de alterar. As próprias características da parcela vão dizer qual é a natureza dessa parcela. Mas para alterar, aí só a lei, porque há aí normas de ordem pública que não permitem a alteração no âmbito da autonomia privada das partes. Dentro dos próprios limites fixados pela lei, a gente vai encontrar a adesão ao programa de alimentação do trabalhador ou mesmo a modificação dessa natureza jurídica no âmbito da norma coletiva. A gente vai ver isso na OJ 413 da SDI 1 do TST, que vai falar que a pactuação em norma coletiva, conferindo um caráter indenizatório à verba auxílio alimentação, certo? Então, mudou. Auxílio alimentação tinha natureza salarial e vai passar a ter caráter indenizatório por uma norma coletiva ou por uma adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Isso aí, para alterar a natureza jurídica da parcela, vai
ter uma certa restrição, porque, em regra essa pactuação, seja no âmbito da norma coletiva ou da adesão ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, isso não vai alterar a natureza da parcela que foi instituída antes dessa adesão. Ou seja, não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já recebiam esse benefício, certo? O que é que vai acontecer? Essa alteração só vai ter efeitos para os empregados que passem a receber posteriormente essa parcela, ou seja, que não recebiam e agora vão passar a receber, ou ainda para aqueles que foram contratados depois, certo? Aí eles vão receber sem a natureza salarial. É o que a gente interpreta da OJ 413 da SDI 1. A pactuação e norma coletiva, conferindo caráter indenizatório, a verba auxílio alimentação ou a posterior adesão do empregador ao PAT não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já recebiam o benefício. Ok? A gente vai falar agora da alteração do tomador dos serviços, alteração do lugar da prestação dos serviços, e aí a gente vai entender um pouco sobre a transferência do empregado. Antes disso, eu vou pedir a vocês apenas um minutinho para que eu possa pegar um pouquinho mais de água, certo? E daí a gente continuar e levar essa nossa aula, essa nossa reunião até o final, ok? Eu vou lá então pegar um pouquinho de água e em um minuto eu estou de volta.
Olá, pessoal. Retornei. Vamos, então, prosseguir com a alteração do tomador do serviço. Ora, a gente sabe que, normalmente, o tomador do serviço do empregado é o seu empregador. Mas nem sempre é assim. Afinal, a gente sabe que pode ter uma pessoa interposta entre o tomador e o trabalhador, ocupando ali a condição de empregador como uma empresa terceirizada ou empresa contratada, ok? Ou mesmo uma empresa de trabalho temporário. Diante dessa possibilidade, a gente vai ter aí o tomador sendo uma pessoa diferente do empregador. E sabemos também que há a possibilidade de um empregado prestar serviços dentro de um mesmo contrato de emprego a mais de um tomador, quando esses tomadores, compõem um grupo econômico. A gente já viu isso, certo? A gente já viu isso. Quando o empregado é contratado, então, por um grupo econômico, é possível que haja alteração desse tomador. Ora, Luciano Martinez vai nos atentar para o fato de que essa possibilidade de alteração do tomador precisa ter sido pactuada à época da contratação do empregado. Porque se essa possibilidade só foi aventada depois, trata-se de uma modificação do contrato. E essa modificação, essa alteração, vai precisar de mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Ok? Então, é uma hipótese de alteração do tomador quando o empregado é contratado por um grupo econômico com essa possibilidade prevista no contrato desde o início, ou aí a gente vai ter uma alteração do tomador em razão de uma cláusula contratual, ou a gente pode ter uma alteração do contrato prevendo a alteração do tomador. Mas aí vai precisar de mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Isso no âmbito do trabalho prestado ao grupo econômico, ok? Mas nós vamos também nos deparar com a contratação de trabalhadores com vistas à terceirização, ou seja, o empregador contrata para que esse trabalhador preste serviços a um tomador, que não é ele, certo? Que não é o empregador, o tomador é uma outra pessoa. Então, a gente tem três pessoas, três sujeitos nessa relação: o empregado, o empregador e o tomador, que é para quem o empregado vai prestar serviço, e que não é para o seu empregador, aquele que vai ter ali a responsabilidade patrimonial relativas aos débitos trabalhistas, pelo menos inicial, já que o tomador só responde subsidiariamente na terceirização. Bem, em linhas gerais, descrita em linhas gerais a sistemática da terceirização, é preciso que a gente perceba que o empregador pode fazer a alteração do tomador do serviço, do empregado terceirizado, por ser essa alteração do tomador uma característica inerente à contratação com vistas à terceirização. Quando você contrata um empregado para ele ser terceirizado, prestando serviços a um tomador ou a vários tomadores, é uma característica inerente a esse contrato que, quando aquele serviço acabar naquele local, você vai colocar ou realocar aquele trabalhador para um outro tomador, vai então direcioná-lo para um outro tomador. Essa é uma característica desse tipo de contrato e, portanto, não vai haver necessidade de mútuo consentimento ou ausência de demonstração da ausência de prejuízo direto ou indireto, porque é da própria natureza do contrato. Mas é preciso que haja a demonstração da real necessidade do serviço. Ou seja, é preciso que essa alteração não seja abusiva, ok? Ela não pode ser abusiva. Então, nesse caso da contratação com vistas à terceirização, é possível uma alteração unilateral pelo empregador, determinando a mudança do tomador, porque essa é uma característica inerente a esse tipo de contratação, em razão de haver uma condição implícita ou mesmo explícita nesse contrato acerca dessa cláusula. Essa mudança
deve observar a existência de uma real necessidade do serviço, sob pena de ser uma alteração abusiva, ok? Aí a gente fala, então, agora da alteração do lugar de prestação dos serviços. O lugar de prestação de serviços pode ser alterado mediante a presença ou a configuração de três institutos jurídicos, de três figuras características desse tipo de alteração. A primeira dessas figuras é a transferência. É uma das espécies de alteração do lugar de prestação de serviço. A outra é a realocação. E a terceira hipótese é a remoção. Veja, o que é que caracteriza a remoção? A principal característica da remoção é ser solicitada pelo empregado. Se é o empregado que solicita, presume-se que ele faz isso em seu benefício próprio. Então, é preciso que o empregador concorde, é preciso a anuência do empregador, para que ele mude o lugar da prestação de serviço diante de uma remoção, que é aquela solicitada pelo empregado, havendo esse mútuo consentimento, então, havendo essa anuência do empregador, o empregador ele não vai arcar com acréscimos patrimoniais decorrentes dessa mudança. Por exemplo, custeio de vale-transporte que ficou mais dispendioso, ele não vai precisar arcar com esse custo, ok? Não há, então, a necessidade do empregador arcar com esse custo, porque a alteração ocorreu em benefício do empregado, e se isso não ocorreu, se o empregado foi forçado a solicitar algum tipo de alteração do lugar de prestação de serviço, a gente vai ter aí um vício do consentimento, e isso vai tornar nula essa cláusula, essa alteração contratual, ok? Mas a regra geral, a remoção que é válida, a remoção do jeito que está prevista pela doutrina, é aquela que o empregado solicita, porque é benéfica para o empregado, e o empregador ele pode concordar ou não. Se ele não concordar, não ocorre, né, porque precisa da sua anuência. E se ele concordar, a remoção ocorre e o empregador não precisa arcar com um acréscimo de vale-transporte, por exemplo. As outras duas hipóteses de alteração do lugar da prestação de serviço já são oriundas de determinação do empregado, do empregador, certo? Então, é o empregador que vai determinar a mudança do local de trabalho. E essa mudança do local de trabalho poderá ser transferência ou realocação, a depender se ela gera ou não a mudança do domicílio do empregado. Ok? Então, aquela mudança do local de prestação de serviços, determinada pelo empregador, que muda o domicílio do empregado, que torna necessária a modificação do domicílio do empregado, ela vai ser a transferência. E aquela que está no âmbito do ius variandi do empregador e que não acarreta a mudança do domicílio do empregado, justamente por não acarretar essa mudança do domicílio, é que ela está no âmbito do ius variandi e independe de concordância do empregado, é a realocação, certo? Então, essa é a grande diferença entre transferência e realocação. A transferência é a mudança do local de trabalho, com a necessidade de modificação do domicílio do empregado. E aí, a gente vai ver que, em regra, ela vai precisar do mútuo consentimento e da ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado e da existência de real necessidade do serviço. A gente vai ter hipóteses em que essa transferência poderá ser realizada, independentemente do consentimento do empregado. São hipóteses em que o empregador tinha aquele empregado como ocupante de um cargo de confiança, ou hipótese em que há, pela própria natureza do contrato, uma cláusula implícita ou explícita de transferência, que é aquele caso, por exemplo, que a gente falou da terceirização, certo? Contratado para fins de terceirização. A gente vai ver que existem hipóteses em que não há a necessidade dessa
concordância desse mútuo consentimento do empregado. Mas, regra geral, o que é transferência? Mudança do local de trabalho, com necessidade de mudança do domicílio do empregado, certo? Sendo necessária a existência de real necessidade do serviço. A realocação já está no âmbito da reorganização empresarial, do quadro funcional, por parte do empregador. O empregador, então, ele exerce sua prerrogativa do ius variandi, certo? Que pode aumentar ou não a necessidade de deslocamento do empregado. Se aumentar o deslocamento do empregado, dentro da realocação, o empregador vai arcar com a diferença de vale transporte. Por quê? Porque não há mudança do domicílio, mas pode haver modificação no custo de transporte do empregado. Como a realocação é determinada pelo empregador, no âmbito do ius variandi, ele tem que arcar com a diferença do vale transporte, o acréscimo de custeio do vale transporte. Se fosse uma remoção, aquela solicitada pelo empregado em seu próprio benefício, aí o empregador não precisaria arcar com esse aumento do custeio do vale transporte. Ainda no âmbito da jurisprudência do TST, vale a pena a gente citar a realocação no âmbito da súmula 29 do TST. Ela vai falar, acho que a gente até já falou isso aqui hoje, ela fala: o empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Isso está tratando, então, da realocação, embora ele chame de transferência. Veja que tanto a transferência como a realocação, em ambos esses casos, o empregador deverá arcar com as despesas adicionais geradas pela mudança. Foi ele que determinou, foi ele que, pelo menos, deu ensejo. Aí estão incluídos o vale transporte, especialmente no caso da realocação, ajuda de custo, que é uma verba destinada a o custeio das despesas com a mudança do empregado, porque se mudar o domicílio envolve custo, envolve despesa, certo? O empregador vai arcar com isso numa parcela única, que não tem natureza remuneratória, chamada de ajuda de custo, e vai arcar também com adicional de transferência, que só ocorre diante de uma necessidade de mudança do domicílio do empregado, não à toa ele chama adicional de transferência. Então, é preciso que haja uma mudança do domicílio do empregado, em razão de uma transferência que tenha natureza temporária, ok? Esse adicional de transferência, ele é num percentual de 25% do salário base, certo? Professor, pode ser maior? Pode. Esse é um valor mínimo previsto na legislação. Se cair numa prova, qual é o valor? É 25%, mas pode ser que no contrato individual seja pactuado um adicional de transferência num percentual maior, ou até numa negociação coletiva, certo? E aí, independentemente de ter ocorrido por anuência do empregado, ou por uma cláusula implícita ou explícita no contrato de emprego, ou por ele ocupar cargo de confiança, ele vai ter direito a esse percentual de 25% de adicional de transferência, certo? É o que nos diz o artigo 469 nos seus parágrafos. Vale a gente relembrar que a gente já falou do 468, agora a gente está falando do 469. E ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato. Só que não se considera transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do domicílio do empregado. Tudo isso está dito no 469. Então, isso a gente vai encontrar na doutrina, a nomenclatura de realocação para esses casos em que não há mudança de domicílio do empregado. Parágrafo 1º do 469 vai nos dizer que não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, é proibido transferir o empregado sem a sua anuência, certo? Para a localidade diversa da que resultado do contrato, mudando o domicílio do empregado. Mas não está compreendido nessa proibição os empregados que exerçam cargo de confiança, como falei para vocês, pode ser transferido unilateralmente pelo empregador, e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando isso decorra da real necessidade do serviço. Porque, se não for
Se não houver real necessidade de serviço, está-se-á diante de uma alteração contratual abusiva. É preciso que haja real necessidade de serviço. E ainda, com relação a essa hipótese de condição implícita ou explícita de transferência dentro da própria contratação, temos como exemplo a contratação para fins de terceirização. Vale a pena lembrar que o parágrafo 2º do 469 nos diz que é lícita a transferência quando ocorre a extinção do estabelecimento em que trabalhava o empregado. Então, se o empregado trabalhava no estabelecimento, o empregador precisou extinguir o estabelecimento, se presume que ele não extinguiu só para mudar o empregado de local de prestação de serviço. Ele extinguiu porque era realmente necessário, ele extinguiu porque não tinha outra possibilidade, inclusive, isso normalmente gera grandes prejuízos ao empregador extinguir um estabelecimento, e, diante disso, será lícita a transferência desse empregado, lembrando que haverá necessidade de se pagar o adicional de transferência, especialmente enquanto durar essa situação, tendo em vista aí que o parágrafo 3º nos traz esse direcionamento do adicional de transferência para as transferências que sejam provisórias. Tanto é assim que o parágrafo 3º do 469 nos diz que, em caso de necessidade do serviço, veja como é necessário, como é preciso comprovar a necessidade de serviço, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, que é o 468, que falava do mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade. Isso por quanto tempo? Enquanto durar essa situação. Esse enquanto durar essa situação é interpretado por muitos doutrinadores como sendo a necessidade de pagamento do adicional de transferência apenas enquanto a transferência for provisória, certo? Transformando-se ela em transferência definitiva, desse pagamento adicional de transferência. Vale a pena a gente lembrar que o 470, que é o artigo subsequente, nos fala que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador, que se referindo, então, àquela ajuda de custo, que é uma verba de natureza indenizatória, paga de uma só vez ao empregado, como eu já deixei claro aqui há poucos segundos atrás. A partir daí, a gente vai a gente vai prosseguir nas discussões e debates. Vamos realizar aqui a confirmação da chamada e vamos retirar as dúvidas. Vale lembrar que a aula de hoje não vai ser cobrada na nossa avaliação do primeiro bimestre, certo? Que vai ser na semana que vem. E, portanto, a cobrança vai ser só até o que foi abordado até a aula passada. O que foi abordado hoje, então, ficará para o segundo bimestre, ok? E aí, então, eu vou encerrar a gravação e a gente prossegue na nossa sala de reuniões, tratando, então, das dúvidas e demais questionamentos, inclusive, acerca da sistemática que vai ser abordada na avaliação, embora muitos estejam cientes no âmbito das próprias comunicações institucionais, conforme a gente tem visto no decorrer da semana. Ok? Professor, Vou parar aqui a gravação, então, e a gente inicia as perguntas.